Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando com a nossa irmã Renata Ramos, de Canoas, Rio Grande do Sul, e que compartilhava sua experiência até muito interessante, né? Que não congregava na igreja, mas tinha grupo familiar na sua casa, tinha TV por assinatura, até evangelizava com os materiais. Então Deus faz a sua obra pelo Espírito, né? O Espírito que convence no momento certo. Deus nos traz para o seu aprisco, né? E no início você falava, né, sobre as carências e toda a tua busca para ser curada. Você sente assim que Deus já supriu? O que o Senhor já realizou, né, no teu interior dessa cura, dessa transformação que tanto você buscou? Amém. E está buscando, né? Porque essa cura é contínua na nossa vida, né? É verdade, assim, o Senhor, assim... agora, há poucos dias atrás, no mês de janeiro, meu pai estava de aniversário. E foi um momento, assim, que eu vi, assim, a obra que o Senhor realizou e está realizando dentro da minha família, né? Porque a gente, assim, o meu pai, ele... Quando criança, ele passou por muitas dificuldades. Então, ele tinha muita dificuldade de expressar o amor. E mesmo assim, eu lembro, assim, que quando a gente não conhecia a palavra, porque eu vinha conhecer a palavra, já tinha quase 33 anos, assim, quando eu conheci a palavra. E aí eu sempre me perguntava assim para Deus, assim, eu digo, será que vai dar tempo, né, da gente ser uma família, né? Eu digo assim, os anos estão passando, será que um dia a gente vai ser família, né? E mesmo sendo de religião, né, e ter conhecido somente a religião, eu tinha a Bíblia em casa, assim. Então, no momento de muita dificuldade, assim, eu abri a Bíblia no Salmo 56 e no 46. Eu não conhecia a Bíblia, mas esses dois salmos, sim. E aí, era muito o 54 também. E aí, eu ficava... E aquilo aí me dava me aliviava, assim, sabe? Quando eu pegava a Bíblia, meditava nesses salmos, assim. E aí, depois... Aí vinha a situação de novo, eu pegava a Bíblia e lia esses salmos. E o Senhor me dava, assim... Dava um refrigério, assim, sabe? E aí, o Senhor, através desse aniversário do meu pai, né? E ele nunca, assim, gostou, assim, meus pais são separados, né? De trazer os filhos, assim, para perto dele, né? E ali eu glorifiquei muito o nome do Senhor, porque eu senti o amor, assim, o amor em mim, né, irmã? Porque Deus, meu pai fez a oração do novo nascimento, mas meu pai não congrega, O Senhor, ao longo desse tempo, assim, na igreja do Senhor Jesus, conhecendo a palavra da verdade, né? Trabalhou em todos nós. E para te ver que a obra não era do meu pai, né? Era em nós, assim. Eu digo assim, a gente, o ano de 2000, esse ano passado, assim, foi um ano, assim, que, olha, o senhor trabalhou numa área, assim, quando eu achava assim, agora eu tô aliviada, era na outra, assim. Eu digo assim, Senhor. E aí eu digo, agora sim deu uma melhorada, assim, era outra área. Eu digo, Senhor. Esse ano, do ano passado, eu não vi o ano passado. Eu digo assim, eu saía de um... eu dava uma equilibrada, assim, e daqui a pouco de novo, assim, e pra te ver que não era o meu pai, né? Porque ele não conheceu a palavra ainda, né? Ele não conhece a palavra. E aí, como é que rompeu nesse amor? Porque o Senhor estava trabalhando e nós ainda, graças a Deus, continua trabalhando, assim. Graças a Deus, assim, eu tenho que glorificar muito o nome do Senhor, assim, que através dessas tribulações, né, que a gente, embora no primeiro momento a gente acha que, né, a gente não se agrade, né, mas a gente no final a gente vê, né, que era o amor de Deus ali se manifestando sobre as nossas vidas, né, e aí o Senhor agora, o Senhor me oportunizou agora vir nesse seminário que tá tendo agora, porque eu preciso, eu vinha perguntando, Senhor, né, porque eu estava trabalhando, eu estava em Capão da Canoa. Eu saí de Capão da Canoa às 10h30 da manhã, cheguei em Porto Alegre, cheguei 12h30, aí a passagem para Cachoeira era às 2h30, então eu fiquei todo tempo perguntando assim, Senhor, né, eu senti aquele desejo de vir, assim, eu perguntando, Senhor, por que, né, que eu vou, né, porque assim, eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas dentro de mim, né, mas daí eu perguntava, Senhor, por quê, né, por quê? E aí, através, assim, do seminário, assim, e através do livro Um Ramo Digno de Seiva, o Senhor fala sobre a submissão ali, que eu ainda o Senhor não rompeu ainda,
Porque aí o Senhor fala aqui que o amor e a obediência estão sempre interligados, né? E não somos submissos porque ainda não recebemos a revelação do amor de Deus. E aquilo ali me deixou muito triste comigo, assim, sabe? Eu digo assim, Senhor, eu fiquei muito triste porque foi um choque muito grande, mas é uma verdade, assim, sabe? Eu não tenho como negar. Porque o amor e a submissão, elas andam juntas, né? Se a gente não tem amor, a gente não consegue ser submisso, né? Porque a submissão não deve ser uma coisa assim, não é uma coisa que tem que ser sofrida, né? O Senhor fala aqui, tem a palavra em, acho que 1 João, né? A gente acaba sendo só submisso, até o Senhor fala que a submissão que provém do amor da alma é comercial, calculista, interesseira. E eu digo, Senhor, eu sou assim. Só submete porque vai ganhar alguma coisa em troca. Exatamente. No trabalho a gente é submisso porque tem o salário no final do mês, né? Se a gente, em algum outro lugar, é porque a gente sempre tem interesse. Não é por amor, eu digo assim, eu fiquei muito... Eu voltei ontem, né, para casa aqui dos meus parentes que são aqui de Cachoeira, e fiquei assim, Senhor, me dá, assim, Senhor, me dá graça, assim, me derrama o teu amor, assim, sobre meu coração, me ilumina em relação a isso, porque a submissão não deve ser, né? O Senhor fala aqui, acho que em 1 João 5:3, deixa eu ver aqui. Vamos acompanhar aqui o compartilhar, que isso enriquece bastante, né, a nossa vida, quando nós compartilhamos daquilo que o Senhor tem trabalhado em cada um de nós, né? E a questão da submissão, ela é latente dentro de nós, né? Que sempre o Senhor nos expõe diariamente, que ainda não estamos aperfeiçoados nisso, porque nós precisamos de um crescimento de vida, né? A submissão não deve ser algo que a gente vá formar uma autorreforma, mas é sim Cristo, né, fazendo todas as coisas através de nós. Amém. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, né? Então a submissão, quando ela passa a ser penosa, porque não tem essa revelação do amor de Deus, né? E isso foi tremendo, assim, porque eu estava meditando nesse material e junto com o seminário e dá todo o sentido, né? A da submissão é que a gente pensa assim... Quando, assim, foi um choque muito grande, assim, porque no Evangelho da Graça, eu acompanhei, assim, muitos casos das irmãs, assim, olha, meu casamento não tá bom. Vai lá, separa. Muito fácil, né? Digo, ele não tá. Eu digo, hoje eu peguei e, desci a lenha do marido, naturalmente, assim. Então, eu achava, porque a minha família também, as mulheres, são muitas delas, assim, são mãe solteira, outras são separadas, assim. Eu cresci vendo aquilo. Eu lembro, assim, que reunião de família, assim, tinha uma tia que não estava gostando do que o meu tio estava falando, ela na mesma hora pegava a colher de pau e descia no meu tio na frente de todo mundo, e todo mundo dizia, isso mesmo, as mulheres têm que ser fortes, sabe? Então, quando eu vim para a Igreja do Senhor Jesus, eu comecei a entender, assim, que a submissão, eu digo assim, Senhor, lembra aquele assunto que eu te falei do casamento? Senhor, deleta isso, Senhor. Mas por ignorância, né? Porque é bênção, talvez, através da vida das irmãs, né? Porque a gente tem que ver a submissão com amor, né? E aí, naquele momento, eu lembro, assim, irmã, que eu falei exatamente isso. Senhor, lembra o que eu te falei? Esquece isso. Por isso que Deus tem falado, né? Que Deus, Ele quer exemplos de família. Porque, veja, você teve um exemplo familiar que te ministrou coisas, né? E que isso... a gente carrega para nossa vida, né? Então, o modelo familiar hoje não é um modelo de Cristo, sendo que foi Deus que instituiu a família. Então, Ele que sabe quais são os princípios para aquilo dar certo. A mesma coisa é um eletrodoméstico, sei lá, um carro, né? Não adianta você colocar água no carro, você tem que colocar gasolina, álcool, o combustível certo para ele funcionar normalmente, né? Senão você vai estragar. Então, o criador daquele automóvel, ele que sabe como que deve ser. E ele vai instruir como que deve ser cuidado aquele automóvel. A mesma coisa, a família. Quem instituiu a família foi Deus. Então, ele que sabe
Ele que tem as instruções de como aquilo deve ser organizado, como que deve acontecer as coisas lá dentro para aquilo dar certo. Por isso que hoje a gente colhe muitas coisas, mágoas, né, rejeições, até a carência que a gente sente por não ter recebido amor, por não ter... Claro que nós não vamos culpar porque as pessoas fizeram o que elas tinham naquele momento, né, os pais, ou por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus. Mas se hoje nós temos a oportunidade de conhecer o modelo certo, né, isso é uma graça de Deus para que haja modelos de família, né, conforme a palavra do Senhor. Porque aquilo a gente vai ver, tem um comparativo, né? Olha só, aqueles filhos são obedientes, aquele lar tem harmonia, tu entra na casa, tem paz, as pessoas vão entrar lá e vão se sentir bem, vão perguntar o que é que tem aqui, né? Então, é isso que Deus quer, modelos, né? Conforme a palavra do Senhor. É verdade. Sabe que em função da minha formação, né? E eu tive oportunidades, assim, de conhecer no meio natural. Porque aquelas pessoas expressavam a realidade delas. E assim a gente na nossa vida. A gente expressa o que a gente é. Tu não tem como a gente enfeitar, né? A gente não consegue. Então, assim, porque a gente não expressava o amor? Porque não tinha o Cristo lá dentro, né? E porque a palavra mesmo testifica, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Então, quando a gente se alimenta de Cristo, a gente expressa Cristo. Quando tu não te alimenta de Cristo, né? Tu expressa trevas. Não há meio termo, né? E foi isso ao longo da minha vida familiar, né? E eu lembro no último encontro, durante um período, eu fiquei sem poder participar das micro-regionais, né? Em Novo Hamburgo. E aquilo ali me fez muita falta, assim. Não é que assistindo em casa tu não vai receber, mas é diferente, assim, quando tu tá num banquete, né? Tu come ali o quentinho, tudo na hora, e quando tu vai botar no micro-ondas, é diferente, né? Aí tu começa a selecionar, tu não tá vendo tudo aquilo, então tu come pouco, né? É diferente. E aí, no encontro que teve agora em dezembro, o senhor falou, assim, o senhor vinha trabalhando em mim, assim, sobre meditar no Senhor serve o conservo e o dano da amargura. E eu comecei a resistir, digo, não, eu quero ler outro livro, eu tô lendo esse aqui. Foi até que o senhor testificou, porque eu tava me preparando para ler o livro, e eu abri, li a página, e eu tava escutando uma ministração na rádio, assim, o Vento Sul, e o irmão falou exatamente que tá ali, porque quando não é que a gente meditar em outro material vai fazer mal, mas quando o senhor nos mostra, a gente tem que, para haver cura, né? E aí, na mesma hora, eu parei. Coisa o médico vai indicar qual o medicamento que a gente tem que tomar. Exatamente, E aí, eu parei, comecei a meditar naquele material. Eu digo, o senhor tá querendo falar alguma coisa. E aí, logo depois, veio esse micro-regional que o senhor falou, assim, que as portas das cadeias estavam abertas. Aí eu vi se completar, irmã. Eu digo assim, em nome de Jesus, eu digo que caia por terra todo o sentimento de diferença, né, de autocomiseração, que, né, eu digo assim, Senhor, eu decido por Ti nesse momento. E eu fiquei longe da minha família, e aí terminou, eu digo assim, hoje vai ser o dia do concerto. E aí eu entendi toda a obra que o Senhor estava fazendo ali de me preparar primeiro, né, de meditar naqueles materiais, porque eu fiquei assim acessando a TV por assinatura sobre o perdão, sabe? Eu fiquei o senhor tá querendo me falar alguma coisa, o senhor tá querendo... Então o senhor precisava preparar, né, meu coração para, porque talvez se eu não tivesse me alimentado daquele material, eu com certeza não teria iluminação suficiente para decidir por Cristo ali, né? Porque é só mediante assim a iluminação divina, porque nós, naturalmente, a gente não nos rendemos a Cristo, né? Se não for por meio de se alimentar, né? Aí, quando o Senhor começou a ministrar ali sobre aquelas portas, e na hora, assim, eu entendi tudo, assim, porque que o Senhor estava me mandando ler ao longo daqueles 15 dias, 20, aquele material, né? Eu digo assim, o que o Senhor está querendo que eu... E aí eu meditei, mas aí quando eu abri aquele material, assim... Eu li, assim, com uma fome, assim, irmã, assim, sabe? Como se era a decisão, sabe? Era tudo ou nada, assim, sabe? Eu precisava... E eu fiquei... E aí eu digo assim...
eu digo, vou para a TV por assinatura agora. Eu comecei a meditar. Eu digo assim, amém. Como o Senhor... Aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor, né? Eu digo, só o Senhor mesmo para essa obra. E o Senhor, eu vejo assim, quando a gente se rende, né, para a vontade do Senhor, o Senhor vai arrumando tudo o resto, né? E a gente, hoje, graças a Deus, o Senhor está operando na vida de cada um, assim, sabe? E a gente... sem mais acusações, sem... Como foi esse concerto? Você foi lá, chegou, e eu pediu perdão? Pedi perdão, assim, ao longo da nossa vida, muitas diferenças, né, irmã? Assim, coisas assim que às vezes nem é conosco, assim, sabe? Mas tu compra assunto porque tu já tem aquela... Diga, deixa eu terminar, então, né? Já que... Porque daí para se unir, sabe? Aí era muito assim lá em casa, assim. Se um teve uma desavença com o outro, e aí já não tá muito com isso, aí todo mundo foi para um lado só, aí não tá mais aqui, todo mundo... Era sempre assim, sabe? Uma partida sempre. Exatamente, é sempre tomar partido de um de outro. E eu digo assim, não, em nome de Jesus, eu renuncio, decido por Cristo. E aí, aquilo ali, o Senhor começou a trabalhar, assim, sabe? E eu peço, oro pela vida da minha família, oro pela vida de cada um, assim, para abençoar a vida deles, né? E eu vejo o Senhor trabalhando na vida deles também, né? Porque o Senhor tá trabalhando, o Senhor trabalha de forma diferente na vida de cada um, né? E aí, eu que achava que eu era a que estava sofrendo, né? Porque não há injustiça da parte de Deus, né? Isso foi muito forte também, quando eu digo, como não? Eu passei sofrendo a vida inteira, eu digo, não há injustiça da parte de Deus, como não? E a gente tem isso, né? E aí, eu vi assim que primeiro o Senhor trabalhou em mim, agora está trabalhando nelas, então, né? Quando eu me coloquei na posição, né? O Senhor tem legalidade para trabalhar nos demais, né? Então eu vejo essa obra, o Senhor trabalhando assim. E nesse aniversário do meu pai agora, e os meus pais já são separados, então foi a primeira vez que a gente se reuniu, o meu pai com a esposa dele, assim, e toda a família. E o Senhor fez arranjo, assim, aquelas pessoas que frequentavam a minha casa, assim, que meus pais, que a minha mãe entendia que aquelas pessoas sabiam daquele relacionamento do meu pai, que a minha mãe não queria mais falar com eles. A minha mãe sentou e assim, eu queria te pedir perdão, sabe? Eu vi assim, meu pai consertou, a minha mãe se consertou com cada um lá, nós aproveitamos também e consertamos, e através daquele pedir perdão e liberar o perdão, ele na mesma hora falou assim, a minha esposa está muito doente em casa, a minha esposa está com Alzheimer, ela está com um problema de depressão, e aí ela disse assim, vocês vão lá em casa orar pela minha esposa? E aí eu disse assim, vamos sim. E aí nos organizamos, que foi no final de semana, foi na terça-feira, eu não estava em casa, estava no trabalho, a minha irmã, o meu cunhado e a minha outra irmã foram lá e oraram. E ele veio trazer a família e falou assim, vocês vão toda semana lá levar a palavra, né? E aí, assim, é tremendo tu ver como o Senhor fez arranjo através desse arranjo todo que está fazendo a minha família, né? Isso é tremendo, assim, só o Senhor mesmo, né? Isso é um milagre, né? Esses concertos, principalmente, assim, onde envolve muitas pessoas e conflitos e Deus... Porque cada um se humilhando na sua parte, né? Deus, ele pode operar, né? Então, a gente vê que é só por Deus, né? Um convencimento do Espírito. É verdade, porque eu lembro, assim, no primeiro momento, quando meus pais se separaram, eu tive um momento de muita revolta, assim, sabe? Então, eu queria me oportunizar, encontrar meu pai e a esposa para ir resolver do braço, assim, sabe? Eu queria resolver. Eu digo, não, calma aí. Tu vai ficar com meu pai? Vai. Mas toda quebrada, sabe? Eu tinha isso em mente. Eu digo, na cama do hospital, isso numa cadeira de roda, ela vai. E aí o Senhor precisou muito, e aquele período todo eu fiquei muito afastada do meu pai, sabe? Porque eu não via ele como autoridade, eu via ele, eu batia de frente. E fora, assim, depois de um período eu estava estudando, e naquele momento o meu pai e a minha mãe tinham outras prioridades na família, porque a família é muito grande, e eles não puderam me ajudar na faculdade naquele primeiro momento. Então aquilo ali me criou uma amargura muito grande dentro de mim. Eu disse assim, pô, olha aí, agora fechou tudo. Eu já senti aquela rejeição.
E aquele momento eles não puderam me ajudar. Eu digo assim, ó, viu, ó, testificou, tá tudo certo. E eles não gostam de mim, eles não gostam de mim. E aí eu fiquei afastada, assim. Isso foi muito forte, assim, porque no primeiro momento, assim, quando eu comecei o Evangelho do Reino, eu queria fazer por força, assim, sabe? Eu queria me aproximar e aquilo ali eu não tava conseguindo, sabe? Aí depois, quando eu entreguei pro Senhor, o Senhor foi trabalhando, assim, porque eu me afastava, assim, sabe? Eu não conseguia... Vamos reunir a família. Pro meu quarto, sabe? Eu tinha que sempre me manter afastada, assim, sabe? Eu não conseguia ter a comunhão, assim. Você até comentou que tinha desconfiança se era mesmo da família, né? Foi olhar documento. Exatamente. Durante um período na minha vida, assim, quando, assim, naqueles momentos, assim, que a rejeição estava muito forte de mim, eu lembro que eu procurei. A minha mãe tem uma caixa, assim, de que quando ela veio de Cachoeira do Sul para Porto Alegre, meu pai tem uma maletinha muito antiga, assim. E aí ali ficou a maletinha dos documentos. E a maletinha ficava bem alta em cima do guarda-roupa dos meus pais. E aí eu puxava a cadeira, né? Botava a escada, porque o guarda-roupa é muito alto. E eu pegava aquela maletinha e digo assim, hoje eu vou encontrar esse documento que diz que eu não sou filha deles, assim, sabe? E eu ficava ali, eu digo assim, algum lugar eu vou encontrar. E era muito, assim, muito forte, assim, sabe? O Senhor precisou trabalhar muito na minha vida, assim. Depois, aí naquele momento eu não segui a faculdade. Aí quando eu estava na faculdade de novo, eu tive um momento que eu fiquei desempregada e que eu fui depender deles. Aí eu fui de uma dureza muito grande, assim. Eu digo assim, eu não acredito que eu tô passando por isso tudo de novo. Eu vou ter que depender deles, sabe? Aí eu não queria pedir, porque eu não queria muito orgulho, né, irmã? Eu não queria pedir ajuda porque eu queria me virar sozinha, né? E aí eu tive que clamar muito aos pés do Senhor, assim, sabe? Foi um momento assim, o Senhor, é agora que tu vai. E aí o Senhor fez muitos arranjos e eu digo assim, eu vou ter que pedir perdão, né? Eu vou ter que... não tem outra saída, eu preciso decidir por Cristo, assim, sabe? Eu lembro, assim, uma vez que quando eu conheci a primeira vez que eu conheci a Igreja do Senhor Jesus, eu fui no encontro em Passo Fundo. O irmão falou do encontro, eu digo, vou, né? Eu digo assim, aquele do DVD vai estar lá? E ele disse, sim, vai estar lá. E aí cheguei no encontro, eu tava tão ansiosa para ver o irmão Sérgio que eu fiquei esperando ele lá na porta, assim, sabe? E eu tava numa alegria. Quando ele vinha se aproximando, eu tava com um sorriso de orelha a orelha, né? E aí ele olhou assim pra mim, ele é muito bom de memória fotográfica, né? Porque ele olhou pra mim assim, ele parou, me cumprimentou assim, eu não conheço a irmã. Eu digo, não, mas não conhece mesmo, é a primeira vez que eu venho. A irmã é da onde? Eu sou de Canoas. E aí ele perguntou tudo assim, e aí eu lembro que aí no intervalo tinha os irmãos assim, que os irmãos ficavam pra orar, né? E tinha uma fila enorme na fila do irmão Sérgio, assim. Eu digo, não, mas eu vim até Passo Fundo, eu vou perseverar nessa fila. E fiquei. Eu digo assim, e achando assim, Diego agora vai olhar pra mim e vai dizer que tu é uma bênção, irmã, sabe? Não sei por que tá acontecendo isso contigo, né? Não sei por que as pessoas não te amam, não te carregam no colo. E aí ele foi orar por mim, né? Ele colocou a mão nas minhas costas, assim, e sobre a minha testa, assim, ele começou a orar. E aí ele começou a falar assim de coisas assim lá da infância, sabe? De toda a minha amargura, assim, sabe? Ele falou assim que as tuas bênçãos tudo trancado por causa da amargura. Aí eu dei uma afrouxada, assim, sabe? Porque ele entrou, quando o Senhor começou a falar através dele, assim, como se eu tivesse viajado no tempo, assim, como se rapidinho eu tivesse lá criança e eu tivesse trazendo tudo aquele sentimento. E aí e na hora, assim, aí eu cheguei aí ele me segurou pelas costas, assim, pra mim não cair. E aí eu seguro. Aí na primeira, quando eu dei a oportunidade, assim, ele tirou a mão das minhas costas, na mesma hora, eu vi, assim, um espaço entre os irmãos que estavam orando, e eu saí rapidinho, saí em passo acelerado, assim. E aí eu tô indo e deixei meu braço pra trás. E quando eu tava no meio do caminho, assim, ele segurou meu braço. Aí eu olhei pra trás, era ele. Eu digo, o negócio é sério. Digo assim, aí eu fiquei parada, assim, e ele continuou falando, me segurando pelo braço até o fim. Aí quando ele me soltou, falou tudo, a irmã entendeu? Eu digo, aham. Eu enxerguei primeiro o banco, eu só não rastejei, irmã, mas eu quase isso.
Eu sentei ali, fiquei ali, em estado de choque, assim, e as lágrimas vinham, sabe? E eu digo assim, eu preciso tomar uma decisão. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, né? Digo assim, eu não posso esperar. Eu digo, mas vai ser por telefone mesmo. Eu digo, vou pedir perdão por telefone mesmo. Ele não, com meu pai, como a relação era muito difícil, ele não ia toda hora lá. Eu digo, não posso esperar até um dia que ele aparecer. Eu digo, eu vou ligar para ele. Liguei para ele, pedi, pai, eu preciso te pedir perdão por tudo que eu fui, né? Que eu não fui uma filha obediente. Sempre fui uma pessoa, assim, que... irada, né? Sempre agi com revolta. E aí, eu liguei para ele. No dia seguinte, eu estava lá em casa. O que aconteceu com a Renata? A Renata deve estar louca. Porque a Renata me ligou para me pedir perdão. Eu digo assim, não, eu fiz o que o senhor mandou. E aí, eu digo assim, amém. E ali, a partir dali, o senhor começou a trabalhar, assim. Aí no aniversário dele, eu falei assim, pai, sabe que o senhor faz 12 anos que vocês são separados, né? O senhor nunca me convidou para ir na tua casa. Também, né? Eu não podia. Tu ia chegar lá, tu ia quebrar toda a minha casa. E eu digo, realmente. Aí eu fiquei quieta, digo, realmente, assim, glória a Deus, né? Aí eu digo assim, olha aí, o senhor tem um testemunho de mudança. Realmente, eu digo assim, agora ele pode me receber na casa dele, né? A gente pode fazer um churrasco lá, né? Convidar os filhos. E aí eu digo, é tremendo isso, né? E Deus faz essas mudanças só de nós nos alimentarmos, né? É verdade. Porque quando tu te dá conta, de repente Deus já mudou tua mente, já mudou tua cabeça, já não pensa mais com tanta raiva, já começa a ponderar, assim, que de repente o erro não foi só do outro, né? Que a gente também tem culpa no cartório, que a gente também tem a nossa parte, né? E Deus vai, aos poucos, nos convencendo, né? Vai fazendo essa obra pelo Espírito, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito grato a Deus, né? Porque Ele faz e a gente só precisa... O importante é nós nos alimentarmos, né? Como a irmã Renata aqui falou muito bem, que pelo jeito se alimentou muito, né? Tava sempre recorrendo à mesa do Senhor e é isso que nós temos que fazer. Sempre buscar na palavra, sempre recorrer a todos os apoios que nós temos, os materiais, a TV por assinatura, os encontros, tudo que Deus nos dá, Deus nos oferece, porque Ele quer que a gente esteja lá, né? Ele quer que a gente esteja no grupo, senão não ia ter grupo familiar. Ele quer que a gente esteja no culto, senão não ia ter culto, né? Porque ali tem o alimento do Senhor. Então, Deus vai fazendo essa obra na nossa vida. Então, fica aqui esse testemunho maravilhoso dessa restauração familiar, né? Amém. E Deus restaura primeiro aqui dentro, para depois fazer aqui fora, né? Deus vai fazendo de uma maneira que só Ele sabe. Então, eu agradeço aqui a tua presença de compartilhar conosco. Amém. E que o Senhor continue a fazer essa obra, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.